você tem karmas a resolver? Fica nesse vídeo que eu vou falar mais sobre Saturno no mapa astral. Meu nome é Isabela, eu sou astróloga kármica. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre Saturno e seus posicionamentos por signos, porque onde a gente tem Saturno é onde a gente tem uma energia a ser desenvolvida. E ali é um ponto kármico no nosso mapa. É um ponto onde a gente teve algum tipo de negligência em vidas passadas. E hoje a gente veio nessa encarnação desenvolver esse ponto com um senso de maturidade, com um senso de estrutura, com responsabilidade e compromisso, que são símbolos saturninos. E eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, mas é uma energia totalmente saturnina, que é a precisão. Nem muito sal, nem pouco sal. É aquele realmente atleta que ele treinou tanto que ele parece que faz com facilidade, porque ele é preciso naquilo que ele faz. Ele sabe muito bem, ele tem confiança, ele desenvolveu tempo, ele desenvolveu ali a disciplina de fazer aquilo, ter foco. Então a energia saturnina, ela é muito precisa de natureza. Então, quando a gente for falar aqui de Saturno nos signos, a gente deve entender que essa energia de Saturno, ela às vezes foi negligenciada em vidas passadas num nível extremo. Então, a pessoa colocou muito sal naquela energia. Ou então ela botou pouco sal. E nessa vida, nessa encarnação, se ela quer desenvolver aquilo, se ela quer liberar karmas, ela então tem que olhar aquilo de uma perspectiva precisa e focada. Então a gente entender mais sobre Saturno no nosso mapa dá a oportunidade da gente conseguir superar esses karmas, esses bloqueios que estão dentro do nosso mapa e que muitas vezes nos prendem a ciclos repetitivos de sofrimento, de dificuldade, de desafio. Então, sabe aquela área da vida ou aquela sensação de que a vida não desenrola? Então, pode ser, muito possivelmente, que você tenha um Saturno posicionado no seu mapa, apontando um tipo de fragilidade ali, um tipo de desafio a ser superado naquela área específica. Então, quanto mais disciplinados nós formos naquele assunto específico, naquela área da vida em que ele aponta no nosso mapa, então a gente tem recompensas de desenvolvermos uma vida com certeza mais plena e mais feliz. Então vamos começar por Saturno nos signos. Bem, Saturno no signo de Áries. Esse é um posicionamento que é desafiador já de natureza. E Saturno não fica confortável no signo de Áries. Áries é um signo impulsivo, tem muito a ver com a energia da iniciativa. E Saturno, a simbologia dele é tempo, é maturidade, é crescimento e evolução. Então, Saturno em Áries, o indivíduo ele tem um desafio kármico no sentido de desenvolver justamente a paciência. Tem um espírito, muitas vezes, infantil, de querer as coisas no seu próprio tempo. E por outro lado, esses indivíduos eles também podem ter algum tipo de restrição em sua iniciativa. Então, serem muito medrosos, terem muito medo das coisas. Então, esses indivíduos eles também têm um desafio kármico de desenvolver a coragem e iniciativa numa forma madura, né? Nem sendo impulsivos em suas ações, nem também sendo extremamente medrosos, faltar com a coragem, faltar com a iniciativa no sentido de reprimi-la. Então, esse indivíduo ele deve desenvolver um senso de iniciativa equilibrado, coerente. Então, o desafio kármico aqui tem a ver com iniciativa, com coragem, com o entendimento do tempo das coisas. Isso tudo nas doses certas, nas doses precisas. Saturno no signo de Touro. Bem, aqui é o aspecto material na sua forma mais pura. Então esse indivíduo, ele teve algum tipo de negligência no aspecto financeiro, no aspecto material, no aspecto do trabalho. Então hoje em dia ele veio desenvolver a maturidade de lidar com as suas próprias finanças, com o seu próprio dinheiro, nem ser escasso com o seu dinheiro, ou seja, nem deixar faltar, nem ir para a energia da escassez, nem na energia da ostentação. Então aqui a precisão de Saturno para você desenvolver uma maturidade nesse assunto é realmente ter responsabilidade financeira, procurar um sentido de segurança, sobretudo material na sua vida. Saturno no signo de Gêmeos. Bem, Gêmeos é um signo do elemento ar, comunicativo de natureza, muito mental, de energia mutável, então fala ali de uma mutabilidade. E aqui a negligência, né, tem a ver com o sentido da flexibilidade. Então essa pessoa
pessoa, ela veio desenvolver a flexibilidade na dose certa. Nem ser muito flexível a ponto de ser imatura, de ser irresponsável, de cada hora querer fazer uma coisa, de ser desfocada. Nem também ser rígida, a ponto de não conseguir mudar nada na sua vida. Também pode significar que o indivíduo, ele precisa desenvolver o aspecto comunicativo. Então, ele pode mostrar uma fragilidade, uma insegurança na forma de falar, na forma de expor as suas ideias. Então ele precisa desenvolver a maturidade na forma que ele expõe as suas ideias no mundo, na forma que ele se comunica, na forma que ele sociabiliza. Então não ter um tipo de fobia social, isso tudo ali tá afastando ele da energia de disciplina de Saturno. Se você tem algum tipo de timidez excessiva, então com Saturno em Gêmeos, então você precisa amadurecer esse ponto. Saturno no signo de Câncer. Bem, Câncer é um signo muito significativo porque ele fala de algo que é essencial para o indivíduo, que são as suas raízes, é de onde ele vem, é a sua ancestralidade, são suas memórias, o passado. Então aqui tem um aspecto bem kármico com o sentido da natureza do indivíduo, né? De onde ele vem, da família, do lar, por vezes da figura materna. Então existe aqui uma necessidade dele desenvolver a maturidade na forma que ele se envolve nesses ambientes familiares. Desenvolver o sentido de apego emocional, né? Então não ser nem desapegado, nem extremamente apegado e dependente da própria família. Desenvolver o sentido de nutrição, porque por vezes ele pode sentir que ele não foi nutrido o suficiente. E aí ele tem dificuldades no sentido emocional, no sentido afetivo. Inclusive a construção da sua própria família, o seu próprio senso de lar, pode ser muito importante na sua jornada de maturidade, de ganhar ali desenvolvimento e crescimento espiritual. Saturno no signo de Leão. O Leão é o signo da autoexpressividade, da identidade, do ego, do brilho pessoal, a forma que a pessoa realmente se expõe no mundo e a própria identidade no mundo. Então aqui há um desafio kármico no sentido de como essa pessoa ela se reconhece, né? Então ela precisa encontrar o próprio senso de eu, a própria maturidade no sentido da identidade dela. Então ela tem um trabalho de se reconhecer enquanto indivíduo digno de ser visto, digno de ser amado, de ser celebrado. Então essa pessoa ela pode ter desafios no sentido de lidar com a própria identidade, com o próprio ego, com a forma que ela é vista. Ela pode ter desafios nesse sentido de timidez, ou levando ao nível de arrogância, ou levando ao nível de egocentrismo, quando a dosagem tá errada. Então aqui a precisão de Saturno pede que você olhe para o seu ego, para sua identidade, no sentido equilibrado, é muito importante. Saturno no signo de Virgem. Bem, aqui o desafio kármico tem a ver com o sentido da produtividade, da rotina, do senso de utilidade. Essas pessoas elas podem ter colocado em vidas passadas muito sal, digamos assim, na energia de ser produtiva, de ser útil, de fazer acontecer. Ou então negligenciaram esse aspecto, colocaram pouco sal nessa energia de utilidade. Então nessa vida você veio usar o aspecto organizacional, o aspecto produtivo dentro da sua rotina, com a sua saúde, com o seu trabalho, no sal correto, com precisão. Então nem realmente se tornar um bitolado em rotina e a ponto de que isso dificulta outros aspectos da sua vida, mas também não se tornar desleixado com esse assunto da sua vida. Saber desenvolver ali a organização correta, que te dê um senso de segurança é importante para você se desenvolver e liberar alguns karmas. Saturno no signo de Libra. Bem, aqui o desafio kármico tem a ver justamente com o se relacionar. Há uma necessidade de você construir uma visão equilibrada dentro dos seus relacionamentos, dentro da forma que você se relaciona. Então também nem se tornar um indivíduo que é dependente dos outros, da aprovação principalmente dos outros, de fazer as coisas para ser socialmente aceito, mas também saber se relacionar de uma forma equilibrada, então sem rigidez, saber de uma forma precisa se relacionar com o outro. Nem tanto a você,
nem tanto ao outro. Saber ali chegar de uma forma equilibrada entre as partes. Saturno no signo de Escorpião. Aqui o desafio kármico tem a ver com poder. Então essa pessoa ela pode ter colocado muito sal no seu poder em alguma área da vida, ou então pouco sal nessa área, ou seja, do próprio poder pessoal. Então aqui nessa vida ela veio usar a dose correta. O poder, quando mal utilizado, ele serve para manipular, ele serve para entrar na mente dos outros, transmutar as coisas ao seu próprio favor, às vezes num favor muito egocêntrico. Aqui o desafio é você desenvolver o seu poder pessoal num nível maduro e consciente. De outro modo, você pode tender para o aspecto sombrio desse Saturno Escorpião. Então, a dose correta e precisa da energia saturnina é justamente de você reconhecer o seu próprio poder e desse lugar poderoso de si próprio, você consegue impactar os outros de uma forma positiva, inspirar os outros através desse controle que você tem sobre si próprio. Saturno em Sagitário, o desafio kármico tem a ver com o seu próprio sentido de liberdade. Então você pode ter colocado em outras vidas muito sal nesse aspecto, ou seja, uma pessoa totalmente libertária, que só quis saber de voar, de explorar novas coisas, e você não aterrou, você não trouxe foco para sua vida. Ou então, por outro lado, você tem alguma relação com um sentimento de estar preso, de aprisionamento. Então, aqui você veio desenvolver o sentido correto e preciso da liberdade. O que é estar livre para você? Então, você veio trazer a maturidade para esse aspecto da liberdade. Porque o exagero da energia da liberdade muitas vezes traz falta de aterramento. Ou por outro lado, pode ser uma energia castradora, aquela pessoa que ela não vai para a vida, ela não explora, ela não tem contato com outras culturas, outras formas de pensar, ela se aprisiona no próprio ambiente, né, de convivência, faz sempre as mesmas coisas, enfim. Então aqui é importante desenvolver um senso de maturidade desse aspecto de liberdade. Saturno no signo de Capricórnio. Aqui o desafio kármico tem a ver com a ambição, com o sentido de construção do status da própria carreira, da própria imagem pública. Em outras vidas você pode ter colocado muito sal nesse aspecto profissional, no aspecto ambicioso da vida, de como você crescer enquanto profissional, ou então ter colocado pouco sal nesse aspecto, e hoje você veio desenvolver ali a dose correta de sal no sentido profissional, no sentido da sua ambição. Então você pode sentir que você tem esse chamado de você desenvolver sua carreira, de você desenvolver sua reputação. Então existe sim essa necessidade de você amadurecer a sua reputação, amadurecer a sua imagem pública, construir esse sentido de quem você é diante da comunidade. Então você veio desenvolver a capacidade de você agir com responsabilidade, compromisso e disciplina frente aos seus objetivos, frente àquilo que você quer para sua vida. Então, todo objetivo que você coloca na sua vida, você precisa colocar esforço, você precisa colocar trabalho duro, senão você não verá resultado. Saturno no signo de Aquário. Bem, esse indivíduo, ele veio desenvolver o senso de eu no meio do todo, no meio do coletivo, no meio da sociedade. Então, esses indivíduos, eles podem, muitas vezes, ter dificuldade de se envolver em coletivos, em ciclos de amizades, em grupos, ou eles mesmos podem se sentir excluídos em algum nível, ou mesmo se excluir, né? Ou mesmo eles próprios não se sentem adequados nesses ambientes. Então existe ali um sentimento de inadequação que precisa ser acolhido e amadurecido. Porque nesse ambiente, nesse lugar, existe uma imaturidade, né? Na forma que essa pessoa convive com mais pessoas, convive com grupos de amigos, com ciclos de amizades. O desafio kármico tem muito a ver com a individualidade dentro desses coletivos. Então você pode ter colocado ali muito sal em vidas passadas, o tempero ali de ser excêntrico. Eu vou ser diferente a qualquer custo, vou ser rebelde a qualquer custo. Ou então, por outro lado, você pode ter colocado pouco sal nisso, você quis se adequar demais ao coletivo, se adequar demais às pessoas, a passar ali de forma invisível entre esses ambientes e esses grupos de amizades, essa sociedade que você vivia. Então, nessa vida, você veio desenvolver um sentido maduro dessa individualidade nesses ciclos. É o sentido
correto e preciso da sua individualidade. Saturno no signo de Peixes. Bem, esses indivíduos eles têm um desafio kármico no sentido da espiritualidade. Desenvolver ali a dose correta da conexão com o todo e com o universo. Então aqui o indivíduo ele pode ter colocado muito sal no tempero da espiritualidade, ou seja, ele quis se desconectar da vida material a todo custo. Ele focou muito no sentido espiritual, numa vida terrena, ou então ele colocou pouco sal no sentido espiritual da vida. E aí, na verdade, ele negligenciou, né? Ele não olhou ali para o aspecto espiritual, para o desenvolvimento dessa conexão com o todo. Então, nessa vida, você vem trazer um sentido preciso para essa conexão com o universo, desenvolvendo uma espiritualidade prática, saudável e, sobretudo, consistente, ou seja, todos os dias você tendo as suas práticas espirituais bem desenvolvidas. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você quer vídeo de Saturno pelas casas astrológicas, já coloca aqui no comentário, curte o vídeo e não deixe de se inscrever no canal.